Amém. Então vamos dar continuidade. Quero abrir no texto da semana passada, Marcos, capítulo 8, versículo 24. Diz assim o texto. Essa mensagem ela foi iniciada semana passada, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade na mensagem que se iniciou a semana passada. Marcos 8, versículo 24 diz assim: Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Senhor, essa é a tua palavra, e o Senhor, a semana passada, já nos conduziu dentro desta mensagem, e o Senhor, pela tua infinita graça e principalmente misericórdia para comigo, tem me usado para trazer a mensagem que eu entendo que está no teu coração, e o Senhor deseja compartilhar com os seus filhos, além do alimento diário que eles têm, Senhor, se alimentado, lendo a tua palavra. Me ajuda, Senhor, para que com clareza e na unção do teu Espírito, eu possa transmitir aquilo que o Senhor plantou no meu coração. E essa mensagem possa estar guardada no melhor lugar dentro de cada coração, em nome de Jesus. Para quem esteve aqui a semana passada, ouviu eu contando a experiência do que aconteceu comigo, a respeito do carro que eu acabei batendo no retrovisor, e o retrovisor, o vidro do retrovisor, a lente do retrovisor estilhaçou, e eu tinha que ir para um determinado lugar, era o retrovisor do lado do passageiro, e eu tive dificuldade de chegar até o lugar lá, por conta de algumas conversões que eu tinha que fazer, e trouxe algumas dificuldades. Eu contei essa história por conta da experiência que eu vi, porque através disso nasceu essa mensagem, e eu trouxe esse texto só para a gente ilustrar dentro da palavra de Deus, um pouco daquilo que poderia estar acontecendo com esse homem e com aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Esse homem que nós acabamos de ler era um homem que era cego, e num determinado momento Jesus entra dentro da cidade de Betsaida, e quando ele vê aquele homem, as pessoas trazem aquele homem e pedem para Jesus curar aquele homem. O que ele faz? Por razões que eu particularmente desconheço, Jesus poderia ter curado ele ali, dentro da cidade. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou na mão daquele homem, levou aquele homem para fora do povoado, e lá fora, ele cuspiu nos olhos daquele cego, orou, ou colocou as mãos sobre ele, e o cego que não enxergava nada, começou a enxergar alguma coisa, mas ele não estava enxergando completamente. Tanto é que quando Jesus pergunta para ele: você está enxergando, você está vendo? Ele diz assim: eu não via nada, agora eu já estou vendo, já melhorou. Porque para quem não vê nada, de repente começar a enxergar alguma coisa, já é alguma coisa. Só que eu estou vendo pessoas como se fossem árvores. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou vendo as pessoas, mas não estou vendo ela nitidamente, eu estou vendo a silhueta dessas pessoas. Jesus então vai lá e impõe as mãos sobre aquele cego novamente, e aí ele é curado. Se você perguntar para mim por qual razão Jesus fez isso, por que ele cuspiu, não sei. Por que quando Jesus foi curar ele, pegou ele e levou para fora do povoado, também não sei. O que a gente encontra é algumas especulações, mas certo, eu não tenho informação. A razão pela qual ele não foi curado instantaneamente quando Jesus colocou as mãos sobre ele, e ele começou a enxergar parcialmente, também não sei te explicar. Eu só sei de uma coisa, que talvez uma das lições que esse texto quer nos deixar, é que às vezes nem sempre as coisas acontecem instantaneamente. Elas podem acontecer de uma forma gradativa, e essa forma gradativa pode variar de pessoa para pessoa. Nós sabemos que o cego, ele passou a enxergar no mesmo dia, mas não foi no mesmo instante. No primeiro momento ele passou a enxergar, mas ele não estava enxergando nitidamente. Eu contei essa história e li esse texto e abordei a história desse personagem, por quê? Com a experiência que eu tive, eu disse para vocês que eu tinha muita dificuldade de poder enxergar os veículos que estavam passando à minha direita, por conta do retrovisor, da lente do retrovisor que estava toda estilhaçada. E ali eu comecei a perceber que eu estava tendo uma visão, mas eu estava tendo uma visão distorcida. Na vida, meus irmãos, nós também às vezes temos uma visão distorcida, não só da vida. Se eu fizesse uma pergunta tão simples para você, talvez você teria uma dificuldade muito grande em responder para mim. Por exemplo, se eu perguntasse para você: o que é a vida? O que você responderia para mim? O que é a vida? É uma pergunta simples, mas pelo menos para mim não é uma resposta tão fácil de se dar. Porque existe o conceito daquilo que é a vida,
Mas às vezes o conceito daquilo que é a vida não é aquilo que você entende como o que é a vida. Algumas pessoas talvez vão usar algumas histórias, alguns exemplos. O que é a vida? A vida... O que é a vida? Se alguém perguntasse para você, Douglas, o que é a vida, o que você diria? Teria que pensar um pouco. Você vê, é um negócio que nós desfrutamos desde quando nós somos gerados. Desde quando nós estávamos no útero da nossa mãe, nós recebemos a vida dentro de nós. Nós estamos vivendo essa vida. Eu já há 55 anos. Você há 30. Verdade ou mentira? Verdade. Há 30 anos. Outros há 20, outros mais. Como é que a gente vive uma coisa que nós recebemos, é um presente de Deus, e a gente não sabe conceituar o que é isso? Por quê? Porque à medida que a vida vai passando, a gente vai tendo uma visão do que é a vida. E não significa que a visão que nós temos do que é a vida, verdadeiramente é a vida. Por quê? Às vezes nós podemos estar tendo uma visão da vida, Maurício, distorcida. Como eu estava tendo uma visão dos veículos que passavam do meu lado direito, e eu olhava no retrovisor, eu via alguns carros, via parte do carro, mas eu não tinha a noção exata da distância que o carro se encontrava, e tudo isso se tornou muito difícil para mim. E a gente percebe, meus irmãos, que uma visão distorcida da própria vida, ela pode comprometer outras áreas da nossa vida. A forma com que nós enxergamos a vida, ou essa oportunidade que foi nos dada para que a gente pudesse, através dos sentidos e através do próprio corpo, se relacionar com as pessoas, é uma forma às vezes muito singular de cada um. As pessoas, elas fazem uso da vida. E a maneira com que elas usam a vida, elas podem de certa forma estar desfrutando da vida, como elas podem estar arruinando sua vida. E uma verdade é certa, meus irmãos, dentre tantas verdades que existem na vida, a vida passa. A vida passa e ela passa rápido. Pergunta para minha sogra, ela me conheceu, era um menino de 19 anos, ela me conheceu. Eu tinha 19 anos, hoje eu sou um senhor de 55 anos de idade. E talvez, se Deus me agraciar e permitir que eu viva mais alguns anos, mas não quero muitos, 55 só, mais 55. Se Deus permitir que eu viva aí, por exemplo, a idade que meu pai viveu, 84 anos, talvez aquilo que eu penso sobre a vida agora, talvez não vai ser o mesmo que eu sei que eu terei depois com 84, tendo vivido boa parte dela também. Agora, é importante nós termos uma visão da vida o mais próximo possível daquilo que é a vida mesmo. Para que tudo aquilo que você fizer nessa vida, você faça baseado no conceito certo de vida. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Quantas pessoas estão chegando no final da sua vida e se arrependem da forma com que viveram? Não vou dizer que se arrepende de tudo, mas se você fizesse a pergunta para ela assim, você faria alguma coisa diferente na sua vida hoje? E talvez a resposta dela diz assim, algumas coisas eu repetiria, outra ela diria assim, não, eu faria. Eu com 55 anos, eu diria que eu faria várias coisas diferentes na minha vida. E olha que eu não sou uma pessoa tão idosa assim. Estou entrando no caminho, mas eu não sou tão idoso assim. A semana passada nós falamos que uma visão distorcida, ela pode comprometer as nossas decisões. Quantas vezes nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós estamos enxergando? Mas não significa que aquilo que nós estamos enxergando é a realidade. Ou é toda a realidade. Como eu disse no exemplo que eu olhava, toda vez que eu olhava no retrovisor, eu via os carros, mas eu não via com nitidez. Eu via com dificuldade. E toda hora que eu queria tomar uma decisão de poder acessar a faixa do lado direito, eu tinha receio, porque eu não sabia se aquele carro estava àquela distância, mesmo que eu estava conseguindo ver através de uma lente toda quebrada e a visão era distorcida, eu ficava inseguro. Então, semana passada eu falei sobre isso, que
a nossa visão distorcida da vida, ela pode comprometer as nossas decisões. Outra verdade que eu falei, se eu estou recapitulando, que uma visão distorcida também compromete até as nossas habilidades. Aquilo que nós poderíamos fazer, dotados daquilo que nós somos dotados por Deus. Nós muitas vezes fazemos o que não deveríamos, porque não temos habilidade para isso, e às vezes deixamos de fazer algumas coisas que poderíamos fazer segundo as habilidades que Deus nos deu, mas porque nós temos uma visão, um conceito diferenciado da vida, nós deixamos de fazer, ou fazemos de uma forma diferenciada. Eu quero hoje terminar essa mensagem falando mais duas verdades sobre o que pode ser comprometido na sua vida também, quando você tem uma visão distorcida da vida. Por que algumas pessoas optam por viver um estilo de vida e outras pessoas optam por viver outro estilo de vida? Porque elas enxergam que a vida, para ela, proporcionou, ou porque a vida proporcionou, ou pessoas proporcionaram, ou ela mesma buscou aquilo, e por conta disso ela entende que tem que seguir aquele caminho. E é em todas as áreas da vida. Não é só no setor profissional, porque você não é o que você faz. O que você faz é apenas um detalhe. Eu não posso dizer para o Douglas que ele é um luthier, um simples luthier. O Douglas é muito mais do que um luthier. Eu não posso dizer que a minha filha era uma esteticista, ela é muito mais do que uma esteticista. Você é muito mais do que um contador, Maurício. Para Deus você é muito mais do que isso. Isso é apenas o que nós fazemos. Então, quando a gente não consegue entender direito a vida, não enxergar direito, não saber que existe um propósito, e que o tempo está passando, e que vai chegar um dia em que nós seremos chamados, e que o nosso tempo vai cessar, e que se nós vivermos toda a nossa vida com um retrovisor quebrado, estilhaçado, sempre enxergando distorcida a vida, a probabilidade de você chegar no fim da sua vida, e muitas vezes ficar insatisfeito com você mesmo, é muito grande. Porque às vezes na vida nós temos que parar, sabe o que fazer? Tirar o retrovisor, trocar a lente, colocar uma lente nova e seguir a caminhada. Mas o que nós não podemos é seguir a caminhada com o retrovisor, com a lente do retrovisor comprometida. Porque você nunca vai ter uma visão clara daquilo que vocês estão fazendo. Eu fico abismado quando o motorista sai e esquece de abrir o retrovisor. Eu não sei qual a visão que eles têm. Do lado direito, do lado esquerdo, ou às vezes até quando vai olhar no retrovisor de cima, o retrovisor está virado para cima, não está olhando nada, não sei o que está acontecendo, doido. Só que quando a gente leva para a vida, isso também pode se tornar real. O fato é que tudo passa, meus irmãos. Como eu disse, minha sogra me conheceu, eu tinha 19 aninhos. Era um garoto, cheio de saúde, cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de alegria. Talvez você pergunte assim, por que hoje você não é nada mais isso? Uma coisa eu sei que eu não sou mais garoto. Pode esquecer. Se você falar assim, eu tenho ainda sonhos? Claro que eu tenho ainda sonhos. Se você perguntar assim, você é um cara cheio de alegria? Eu não sei se eu sou um cara cheio de alegria. Eu tenho momentos alegres. Mas a vida vai passando, você vai, de certa forma, sendo suprimido pelas coisas que você enfrenta. E uma coisa é você ser um solteiro que trabalha, tem uma grana, não precisa fazer nada em casa. Você vive para você, meu amigo. A hora que chegou o salário, você fala assim, deixa eu ver o que eu vou gastar, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Quando você casa, não é mais assim. Quando tem filho, também não é mais assim. Agora mesmo fui pegar a Kelly entrando no carro, falei assim, filha, difícil, essa vida de mãe não é fácil não, né? Porque lá vem ela, né? Com a criança aqui, com a bolsa aqui, outra aqui, uma madeira aqui, outro negócio no meio da perna, vem saltando, trazendo tudo junto, filho. Isso porque só tem um. Se tiver dois, aí danou, né? Mas aí bota o primeiro para trabalhar. Quando vier o segundo, já bota o primeiro para trabalhar. Eu queria falar sobre mais duas verdades hoje aqui. Sobre o que uma visão distorcida pode comprometer na sua vida. Uma visão distorcida compromete as minhas, as nossas, as suas limitações. Eu tenho uma limitação no que diz respeito à visibilidade, enxergar. Eu tenho tanto aquilo que chamo de astigmatismo, que é a visão embaçada, e também tenho a miopia, que é a dificuldade de enxergar para longe. Meu irmão, agora você imagina uma pessoa que tem que usar óculos, ou tem que usar lentes. Agora você imagina uma pessoa que já tem dificuldade. O óculos já tem quanto tempo, Michele?
Michele trabalhava na Ótica Tamai quando ela fez esse óculos para mim aqui, William. Essa lente. Mas a lente é tão boa que eu não consigo despregar dela. Eu acho que eu não vou conseguir comprar uma lente dessa aqui, então eu continuo com ela. Bom, imagina uma pessoa que tem problema de miopia, dificuldade de enxergar de longe. Quando ele olha para o retrovisor, ele já não consegue enxergar direito. Meu carro está com insufilme. Eu coloquei um insufilme escuro justamente para tornar-se mais privativo, por conta não de as pessoas não me enxergarem, mas justamente porque essa onda de assalto que existe hoje. Ainda mais fazendo L, o negócio de roubar celular não tem mais problema, né? Então agora os caras estão dando uma gravata em você por trás, outro vem e rouba o celular, e ele é considerado um furto normal, pequenos furtos, então acabou. Então hoje no carro você está com um celular ali exposto, até usando talvez o Waze ali, uma pessoa para quebrar o vídeo, acessar e roubar é muito fácil. Então eu estava olhando no retrovisor e eu tinha dificuldade de enxergar. Já tinha as minhas limitações, que é por causa da visão. Já tem as minhas limitações. E o retrovisor ainda estava comprometido, isso dificultou mais ainda. Todos nós temos limitações na nossa vida. Ninguém sabe tudo. Aliás, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu converso com uma pessoa e sobre todo assunto que conversa, ela sabe conversar. Eu me sinto pior, um jegue. Você imaginar um jegue que não sabe nem andar? Eu me sinto assim. Eu converso, tudo a pessoa sabe falar e tudo ela conhece. Eu falo assim, bom, eu não posso me relacionar com essa pessoa, porque para mim vai ser uma vergonha. Primeiro, que eu sou limitadíssimo em conhecimentos gerais. Eu não tenho conhecimento de tudo. E eu sei que as pessoas também não têm, mas algumas pessoas se posicionam de uma forma que você fala assim, se ele não for Deus, ele é o semideus. Porque ele conhece tudo, ele sabe fazer tudo. Bom, todos nós temos limitações em alguma área da nossa vida. Quando eu me deparei olhando para aquele retrovisor, com a minha visão distorcida ali, por causa da lente que havia sido estilhaçada, eu comecei a perceber que eu já era um ser limitado. E quando eu vou usar uma ferramenta que também está limitada, isso dificultou ainda mais a minha vida. Então, uma visão distorcida, ela acaba comprometendo até as áreas nessas que nós já somos limitados, que nós precisamos de auxílio. Olha o que diz o texto de Juízes, capítulo 6, verso 13 e verso 15. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha só a visão que Gideão tinha naquele momento de Deus. Era uma visão distorcida. Por quê? Ele estava correlacionando. Porque se Deus estivesse conosco, ou se Deus estivesse comigo, nós não estaríamos vivenciando a situação que nós estamos vivenciando. Essa era a visão que Gideão estava tendo no momento a respeito do quê? Dele próprio em relação a Deus. Ele até diz para Deus, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E a pergunta que eu faço para você é aquela que eu faço para mim mesmo. Será que você também já não fez essa pergunta? Se o Senhor disse que estaria comigo todos os dias da minha vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso perdura tanto tempo? Por que isso nunca se apaga? Por que isso nunca desvanece? Por que isso nunca se acaba? Era assim que Gideão estava entendendo. Ele olhava e falava assim, poxa, o Senhor disse que estaria conosco. Eu acredito que o Senhor estaria conosco. Mas essa questão do Senhor estar conosco, mas permitir que todas essas coisas aconteçam, Gideão estava dizendo assim, eu não entendo. Por que ele não entendia? Porque Gideão era um ser limitado. E quando ele enxergou a vida a partir da lente dele, que era uma lente estilhaçada, que estava promovendo uma visão distorcida, você percebe que Gideão chega a esse conceito. Senhor, eu entendo que se o Senhor estivesse conosco, nenhuma dessas coisas estaria acontecendo conosco. Então, para mim, está além da minha capacidade do entendimento, de saber que o Senhor está presente, mas mesmo assim, toda essa desgraça está vindo sobre nós. Continuando o versículo. Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha só, que no primeiro momento Gideão ele insinua, se o Senhor estivesse conosco, como é que tudo isso está acontecendo se o Senhor diz que está conosco? Só que Gideão não para por aí. Como ele tem uma visão distorcida da vida, ele vai um pouco mais fundo e ele se aventura. Ele é, de certa forma, um cara audacioso no que diz respeito à conversa dele com Deus. E ele chega a dizer assim, olha, onde que estão as suas maravilhas? Os nossos pais sempre contaram que o Senhor fez isso, fez aquilo outro. Os nossos pais contaram as maravilhas, mas o que eu entendo, Senhor, é que o Senhor nos abandonou. O Senhor não está mais conosco.
É assim que eu estou vendo a vida. Por mais que o Senhor diga que está conosco, mas eu estou vendo a vida dessa perspectiva. O Senhor nos abandonou. Versículo 15, ele diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Aí ele fala das limitações que ele tem. Você está vendo que ele tem uma visão distorcida do que está acontecendo? E agora ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho limitações. Só que isso só piorou com a visão distorcida que ele tinha. Porque se Deus fosse com ele, Deus estava sendo. Mas a conclusão que ele chega: se Deus fosse com ele, mesmo ele sendo limitado, havia uma possibilidade porque Deus estava com ele. Mas ele olha para ele mesmo, ele vê que ele é um ser limitado, e ainda ele chega à conclusão, baseado numa visão distorcida que ele tem da vida, de que Deus ainda não está com ele. Se era difícil para ele conseguir vencer os midianitas, Deus sendo com ele, mesmo com as suas limitações, agora imagina, no conceito que ele tem: Deus não está comigo e ainda eu sou um ser limitado. A limitação dele é essa: meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Me diga uma coisa, Deus, como é que você vai fazer alguma coisa através de mim? Primeiro, o Senhor não está nem aqui. Eu não percebo o Senhor aqui. A percepção minha de que o Senhor está presente é quase inexistente. Aí o Senhor chama alguém como eu, que sou alguém, eu vou libertar Israel? A história conta que Gideão estava dentro de um tanque de prensar uvas, malhando trigo. Por que ele estava dentro de um tanque de prensar uvas, malhando trigo? Porque o tanque de prensar uva é mais fundo. E ele estava ali debulhando o trigo. Por quê? À medida que ele avistava os midianitas, era mais fácil ele se esconder dentro do tanque, porque era um tanque fundo. Então ele estava ali malhando o trigo, mas olhando para a hora que os midianitas vierem, o que eu faço? Eu me escondo. Por quê? Porque até agora eu tenho visto que o povo só está perecendo. E o Senhor diz que está presente. É difícil enxergar a vida com Deus presente, vendo toda essa desgraça, todo esse infortúnio acontecer comigo. Tudo isso acontece, meus irmãos, porque Gideão, assim como nós, ou nós, assim como Gideão, não estamos tendo uma visão clara da vida. Nós estamos tendo uma visão distorcida. E essa visão distorcida compromete até aquelas áreas que nós somos ainda mais limitados. Se alguém dissesse para você agora que Deus vai te usar para ressuscitar os mortos, o que você diria para mim? O que você diria para mim? Quero que você diga, o que você diria? Impossível, fala logo. Glória a Deus, a hora que te levar no cemitério da saudade, eu quero ver o glória a Deus mesmo. Porque, gente, se Deus disser para mim que Ele vai ressuscitar um morto, eu vou falar assim: Senhor, só se for comigo e fizer alguma coisa, porque eu mesmo, eu acredito, mas eu duvido. Sabe aquela história, eu acredito, mas eu duvido? Aliás, tem um livro do Ricardo Gondim que diz assim: eu creio, mas tenho dúvidas. Interessante, né? Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu não sei qual a visão que você está tendo da vida. Talvez você está com o retrovisor quebrado, como eu estava. Não do seu carango, não do seu carro, nem da sua moto, mas dos seus olhos mesmo. E até essa área que você é limitado pode te comprometer mais ainda, justamente por causa da visão distorcida que você tem. E olha só quanto é ruim isso, meus irmãos. Marcos capítulo 8, versos 19 e 21. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí os discípulos responderam: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Aí Jesus diz assim, e eles lhes disse, Jesus falando: vocês ainda não entendem? Por quê? Minutos antes Jesus disse assim: gente, nós estamos indo para determinado lugar, lá estarão os escribas, os fariseus, os mestres da lei, cuidado com o fermento deles. Olha só, os discípulos já tinham visto Jesus ter feito 2 multiplicações. E ainda, depois da multiplicação, ainda sobrou o que ele multiplicou. Jesus chega e fala assim:
olha, cuidado com o fermento. Aí os discípulos olham para o outro e falam assim, ih rapaz, você trouxe fermento? Porque nós vamos precisar de pão e vai faltar pão. O mestre está falando que é para trazer fermento, que é por causa do pão, para não faltar como faltou da outra vez. Jesus escuta e fala, o que vocês estão falando? Vocês estão falando do quê? Não, a gente está falando, o senhor não está falando que vai tomar cuidado com o fermento? A gente esqueceu o fermento, tem pouco pão, tem uns pedaços. Vocês estão pensando que eu estou falando do pão de comer? Vocês acham que eu estou preocupado com o pão, se vai ter, se não vai ter? Aí Jesus chega dentro dessa cena e fala assim, gente, quando eu parti os 5 pães para 5.000 pessoas, sobrou quantos cestos? 12. E quando depois eu parti mais 7 pães para 4.000 pessoas, sobrou quanto? 7. Sobrou? 7 cestos cheios? Sim, sobrou. E vocês acham que eu estou preocupado com pão? Jesus estava dizendo assim, olha, cuidado com o ensino dos fariseus. O fermento era o ensino dos fariseus. Aí Jesus chega no finalzinho e diz assim, olha, vocês ainda não entenderam? Tenta olhar para mim, faz de conta que eu sou Jesus, você faz parte dos 12, tá? Olha para mim, eu vou falar assim, vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam? Quantas vezes eu vou ter que explicar isso para vocês? Vocês não entenderam? Eu imagino que foi mais ou menos isso que Jesus falou. Desse jeito. Jesus estava surpreso, entendam? Ele estava surpreso e falou assim, a essa altura, vocês não deveriam ser mais limitados nessa área, no que diz respeito ao milagre. Vocês viram fazendo 2 vezes só a multiplicação, vocês viram fazer 2 vezes na frente de vocês. Vocês pegaram os pães, foi partindo, o pão foi crescendo, aumentando. Vocês ainda não entendem. Mas sabe por quê? Porque os discípulos tinham uma visão distorcida da vida. E isso comprometeu o quê? As próprias limitações que eles tinham. Dentre as limitações que eles tinham, qual que era? A falta de fé. Às vezes me fazem essa pergunta, André. Será que se hoje a gente visse o mar se abrir, ou o pão se multiplicar, o morto ressuscitar, só que nós seríamos esses crentes frios, que muitas vezes nós somos? E algumas pessoas dizem, eu acho que eu não seria assim não. É nada, nós somos do mesmo jeito. Mesmo jeito. Tanto é que se a gente fizer agora aqui uma caravana e ir lá para o cemitério da saudade para ressuscitar os mortos, algumas pessoas estarão ocupadas, né? Dentre elas talvez até eu. Porque a gente diz crer, mas na hora do vamos ver, a gente pula fora. Porque a gente tem uma visão distorcida. E isso compromete até as áreas que nós somos limitados. Mas eu quero deixar um conselho para você. Eu corrijo a minha visão para não comprometer as minhas limitações. Reconhecendo que Deus está comigo e me ensina o que for necessário fazer. Êxodo capítulo 4, verso 10, 12 diz assim, disse porém Moisés ao Senhor, Senhor, olha ele falando da limitação dele, eu nunca tive facilidade para falar. Algumas pessoas já conjecturaram dizendo que Moisés era gago. Eu já descartei essa hipótese, tá bom? Mas ele tinha dificuldade para falar. Nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, mas quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Aí o próprio Deus responde, não sou eu, o Senhor? Agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que deve fazer. Meu irmão e minha irmã, se você quiser corrigir a sua visão, para não comprometer mais essas áreas que você já é limitado, como cada um de nós somos limitados, nós precisamos reconhecer que Deus está conosco e que Ele vai nos ensinar a fazer aquilo que é preciso ser feito. Assim como Moisés falou assim, Senhor, eu não falo bem, nunca tive facilidade para falar, e Deus fala para ele assim, não, mas eu não fiz o surdo, eu não fiz o mudo. Calma, eu vou estar com você. E na hora que você tiver que dizer alguma coisa, eu vou estar com você, ensinando você a falar o que você tem para falar. Quantas vezes nós nos tornamos em pessoas tímidas por conta disso? Nós temos vivido muito a teoria de que Deus está conosco, de que Deus faz as coisas. Mas é preciso nós sairmos da teoria e entrarmos na esfera de que aquilo que nós cremos é aquilo que nós vamos viver. E não apenas conhecer. Conhecer hoje, eu vou dizer para vocês que embora com muita confusão, mas hoje a igreja conhece muita coisa.
Mas a igreja vive muito pouco do que conhece. Hoje até pela manhã eu fiz uma brincadeira na hora do almoço, né? A Michelle pegou assim, o que você vai pregar? Eu falei assim, vou continuar a mensagem da semana passada. A propósito, qual é a mensagem da semana passada? Ele falou, peraí. Aí ficou ali. No final, é claro que a gente passa uma semana, tem dificuldade de lembrar. Mas a questão não é só você memorizar uma mensagem. E nem você ter anotado uma mensagem, embora eu considere isso muito, porque quando você precisar se reportar aquilo que já foi dito, se você escreve, é mais fácil você acessar a sua mente através daquilo que você escreveu. Então vai te ajudar bastante. Mas é o seguinte, se isso que você anotou e aquilo que foi pregado, se você não se propor a viver, você só vai ter um caderninho cheio de anotações, de mensagens que talvez você considerou boa, que falou muito com você, mas não surtiu nenhum efeito na sua vida. Porque a proposta do Evangelho não é trazer só o conhecimento da verdade, mas é que você ame a verdade a tal ponto que a verdade passa a ser algo indescartável na sua vida, algo inegociável na sua vida, algo que você vai fazer com que, se não é verdade na sua vida, você vai lançar para dentro da sua vida para que se torne verdade, obviamente com o auxílio do Espírito Santo. A última verdade que eu quero dizer aqui, uma visão distorcida compromete também minhas prioridades. Quem aqui é motorista aqui? Não que tem carta de habilitação, tá? Quem é motorista? Estou brincando. Todo mundo que tem carteira de habilitação, eu sempre costumo brincar que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter CNH, outra coisa é você ser motorista. Qual é a prioridade do motorista? Ele manter os olhos no para-brisa na frente ou ficar com os olhos fixados nos retrovisores? Na frente, o retrovisor você acessa de vez em quando. Ou precisa entrar, fazer uma manobra, ou você vai estacionar, alguma coisa. Porque a prioridade do motorista é manter sempre o que? A visão onde? No para-brisa, aqui na frente. Olhando o que está acontecendo aqui na frente. Quando o retrovisor quebrou, a lente do retrovisor quebrou, eu estava tão preocupado em olhar para a lente, para ver se eu estava enxergando, ou se eu poderia tomar alguma decisão de fazer alguma conversão ali. Eu estava tão preocupado, que num dado momento eu estava esquecendo de olhar para o para-brisa. Eu cheguei quase a encostar no carro da frente, tão preocupado de ficar olhando para o retrovisor, para ver se aquilo que estava enxergando era verdade. A hora que eu voltei para frente, eu estava quase batendo no carro da frente. E foram, do lugar onde eu estava até o lugar aonde ia, era mais ou menos 25 minutos de carro. Passava ali em frente aí o shopping, Itaquera, lá na frente, como é que chama o lugar mesmo, Denis, que eu vou lá? Pastor Davi? Anhaiamelo. Não? Anhaiamelo. Águia de Aia, Anhaiamelo. É que é um banho. O banho foi para lá e ficou desse jeito aqui. Águia de Aia, né, mano? Também cada nome que o povo arruma, né, meu amigo? Não pode facilitar a vida da gente? Você imagina um fanho falando isso aí. Nunca o cara vai saber nem escrever um trem disso aí. E olha, foi difícil chegar até o lugar, porque toda hora eu estava fixando o quê? Os meus olhos numa visão que era distorcida. E aquilo estava comprometendo aquilo que era prioridade. Eu olhar para o para-brisa. Todos nós temos prioridades, meus irmãos. Nem que você não tenha um caderninho anotado, falar, eu tenho essa, mas dentro de você existem prioridades. Existe uma hierarquia que você estabelece para você mesmo o que você vai fazer diariamente, ou o que você já tornou hábito na sua vida e já se tornou prioridade. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, prioridades ordenadas ou desordenadas, mas nós temos. Todos nós temos. Às vezes você vai falar assim, a minha prioridade maior é essa. Sob a ótica de uma outra pessoa, fala assim, gente, mas você tem isso como prioridade? Isso aqui para mim não é nem importante, mas para você é uma prioridade. Quando a gente não enxerga direito as coisas, não tem uma visão distorcida da vida, a gente compromete as nossas prioridades. Por quê? Porque a gente estabelece as nossas prioridades baseado na visão que a gente tem do quê? Da vida. Agora, se a visão que você tem da vida não é a visão clara, é a mesma visão que eu tinha através do retrovisor, você pode estabelecer prioridades que não devem ser prioridades. Como eu estava fazendo. Tornou-se prioridade eu ficar olhando para o retrovisor para tentar definir o que eu podia fazer, me esquecendo que a prioridade maior era olhar para onde? Para o para-brisa. Ficar atento na frente. Quantos de nós, às vezes ficamos olhando para um passado que a gente nem consegue enxergar direito. Está tudo quebrado o vidro que a gente enxerga o passado. E a gente perde as melhores oportunidades de olhar para o para-brisa do presente. Eu quero usar uma ilustração aqui.
prioridade e oportunidade? Porque você precisa priorizar as oportunidades, tá? Perguntaram para Bill Gates. Uma jornalista se aproximou dele e disse assim: Bill, me diga uma coisa, qual é o segredo de ficar rico, de ser o homem mais rico? Bill Gates pegou o talão de cheque dele, destacou uma folha do talão de cheque, assinou e entregou para a jornalista e disse assim: preencha a quantia que você quiser. A jornalista, quando olhou assim, Maurício, falou assim: esse cara está querendo me comprar. Ela está achando que eu sou alguém que estou me vendendo mediante uma pergunta que eu fiz para ele e eu não quero. Ela falou assim: não é sobre mim, é sobre o Senhor. E devolveu o cheque para ele. E tornou fazer a pergunta para ele: o que tornou você o homem mais bem sucedido do mundo? Bem financeiramente. Ele destacou outra folha de cheque, assinou, entregou nas mãos da jornalista e disse assim: preencha o valor que você quiser. E a jornalista, indignada, achando que ele estava querendo comprá-la, ele falou assim: não é sobre mim, o senhor está me deixando desconcertada. Eu não sou essa pessoa que o senhor imagina. Está aqui o cheque. E devolveu. Esse segundo cheque ele não guardou, ele rasgou o cheque. Jogou na frente dela. Aí então ela perguntou assim: por que o senhor rasgou esse cheque? Falou assim: bom, você não fez uma pergunta para mim? Qual foi a pergunta que você fez? Você não perguntou para mim o que eu fiz na minha vida para me tornar o homem que eu me tornei e bem sucedido como eu sou? Então eu vou responder para você agora. Eu não desperdicei nenhuma oportunidade na vida. Você perdeu a oportunidade de ser a jornalista mais rica do mundo. Eu estava falando sério, para você preencher o valor para você. Você não acreditou, perdeu a oportunidade de se tornar a jornalista mais rica do mundo. Sabe, meus irmãos, nós, com as nossas prioridades, às vezes, a forma com que nós enxergamos a vida, traçamos prioridades na nossa vida, mas por nós não enxergarmos direito como é a vida, a gente perde as oportunidades. E vou dizer uma coisa para você. Tem um ditado que diz assim: oportunidades vão e... mas nem todas. Nem todas. Existem oportunidades que elas vão e elas voltam. Existem oportunidades que elas passam sobre a nossa vida, e elas passam uma vez só, elas nunca mais voltam. É aquele tempo, é aquele momento. Mas como nós não temos como prioridade aquilo que naquele momento é uma oportunidade, a gente perde. Por quê? Uma visão distorcida compromete as minhas prioridades. Ao invés de eu ficar olhando para o para-brisa, eu estava olhando mais para o retrovisor, quase bati o carro. Assim é na vida. Lucas 12, 18, 20 e 21 diz assim. Preste atenção nesse texto. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Versículo 20. Contudo, Deus lhe disse: ah, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse homem, ele tinha uma visão da vida. E a visão da vida dele era o quê? Acumular bens. Quando chegou o momento que tudo aquilo que ele havia acumulado já tinha lotado todos os celeiros, o que ele pensa? Falou: eu preciso continuar o quê? Acumulando bens. Porque a visão que ele tinha da vida era essa, era acumular bens. Comprar, 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 comprar. O que ele faz? Vou derrubar esses celeiros, vou tornar eles em celeiros maiores, para que ao adquirir mais riquezas eu possa ter aonde estocar. Era a visão que ele tinha. E a visão que ele tinha tornou-se prioridade para ele, conquistar coisas. Será que não existe nada semelhante aos dias de hoje? Muitas pessoas hoje estão vivendo a vida e se desgastando em prol de conquistar coisas, como se tudo aquilo que ele conquistou, o dia que ele morrer, ele vai colocar dentro de uma gaveta, dentro do caixão e vai levar tudo embora. Não. Aí então vem Deus e diz assim: ah, insensato, você vai morrer essa noite. Quem vai ficar com tudo que você preparou? Aí ele responde: assim acontece.
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quantas pessoas têm uma visão da vida distorcida e entendem que essa vida precisa ser vivida e se desgastar para conquistar coisas, comprar casas, comprar carros, comprar roupas, comprar títulos, comprar isso, fazer viagens. Embora tudo isso você pode fazer, mas a vida não pode se resumir em conquista de coisas, porque tudo isso vai ficar aqui. Steve Jobs, ele morreu, ele tinha menos idade do que eu, ele morreu com 52 e 53 anos. Um dos homens mais ricos do mundo. Que dificilmente hoje você não vai encontrar uma pessoa que não tem nas mãos fruto daquilo que é trabalho dele. O celular. Com todos esses softwares aí desenvolvidos, está tudo aí. Mas ele foi embora com 52 anos. Talvez porque a visão que ele tinha da vida era uma visão distorcida e a prioridade dele era essa. Talvez levar ao mundo, ou tornar-se famoso, ou pensar que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava plantando, e que ainda ele teria uma vida para colher. E de repente, aquilo que aconteceu com Steve Jobs, só aquilo que aconteceu com esse homem. Ou aquilo que aconteceu com esse homem, aconteceu com Steve Jobs. Essa noite você vai ser levado embora, meu amigo. E de que valeu todo o seu investimento? Isso é tão ruim. Em Mateus 6, 31, 33 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aqui cabe uma explicação. Você conhece esse versículo de cor e salteado, não é verdade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas o quê? E todas o quê? Vocês não estão lendo lá. E todas o quê? Não é todas as outras, é todas essas. Mas que diferença que há aí, pastor, de todas as outras e todas essas? Porque quando a gente coloca todas as outras, a gente entende assim: eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo aquilo que eu quiser vai ser acrescentado. Não é isso que ele está dizendo. Sabe o que se refere essa palavra essas? Sabe o que se refere essa palavra essas? Vou ler aqui para você novamente, tá? O que está ali. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Não se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Vai ser acrescentado. Não é todas as outras coisas, é todas essas coisas. E a interpretação do versículo hoje em dia: e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo o que eu quiser, Deus vai. Não, não é isso não. A proposta não é essa. É todas essas. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar para você nada daquilo que for necessário para você. Mas segundo o que ele propõe aqui: o que beber, o que comer e o que vestir. Uma visão distorcida, meus irmãos, compromete as minhas prioridades. Eu diria que hoje, eu não quero aqui ser injusto com a comunidade cristã, até porque eu faço parte dela. E se eu chutasse um percentual, talvez eu estaria sendo injusto. Mas eu diria que hoje, que hoje, na comunidade cristã evangélica, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não tem sido prioridade. Não tem sido. Nós estamos de domingo no culto. Quando mais um culto durante a semana, o máximo. É o máximo. A gente ora lá um tempinho, depois vai embora. A gente lê lá um capítulo ou alguns versículos. E vida que segue. Mas tudo isso é porque você não está tendo uma visão clara, é uma visão distorcida da vida. E isso está comprometendo, sabe o quê? As suas prioridades. Que deveria ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Você quer corrigir a sua visão para não comprometer mais essas suas prioridades? Coloque as necessidades do reino em primeiro lugar. Isso não é nada novo. Mas como eu disse para vocês, não é o quanto você sabe, mas o quanto você deseja que isso se torne verdade na sua vida. A Bíblia só vai fazer diferença em nossas vidas quando aquilo que ela propõe nós vivemos, não nós apenas conhecemos, mas nós inserimos na nossa vida, no nosso estilo de vida. Atos 20, 24 diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente, olha qual que era a prioridade de Paulo. A prioridade de Paulo era a vida dele? Não, ele diz assim: não me importa, nem considero a minha vida de valor algum. Se tão somente eu puder terminar, essa é a minha prioridade central, a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo assim: a minha vida tornou-se, depois que eu encontrei a Cristo, tornou-se menos importante. Ela é uma prioridade, sim, mas não é uma prioridade que ocupa a primeira prioridade, porque a prioridade da minha vida não é mais a minha vida. A prioridade da minha vida é usar a minha vida para terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou. Eu não uso mais a minha vida para satisfazer os desejos que tenho para a minha vida, mas eu uso a minha vida para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Eu vou dizer para você, hoje a igreja quase que não vive, não estou dizendo todos, mas a maioria não vive mais isso. As pessoas têm outras prioridades, inclusive a sua própria vida. Basta nós termos uma indisposição que a gente às vezes deixa de vir para o culto. Porque a prioridade é o quê? Não é estar aqui buscar em oração, a prioridade é a minha vida. Eu estou indisposto, então eu não vou. A prioridade passou a ser o trabalho. A prioridade passou a ser a família. Eu vi uma criança, eu estou terminando. A mãe perguntava assim: quem que você ama? Você ama a mamãe? Amo. Eu amo. Ele deve ter tinha uns 2, 3 aninhos. Amo. Mas eu fiquei sabendo que você ama uma pessoa mais do que eu. Quem que você ama? Ué, a Deus. Eu assim, mas você ama a Deus mais do que a mamãe? É claro, mamãe. Você é muito importante para mim. Mas Deus é muito mais importante para mim. Talvez uma pessoa da qual nós não sintamos inveja ou ciúmes, é se um filho disser isso para a gente em relação a Deus, né? É até bom que ele pense assim, que ele aja assim. Mas a verdade é que essa verdade, às vezes está no coração dessa criança enquanto ela é criança, mas à medida que ela vai crescendo, daqui a pouco a prioridade dela não passa a ser mais Deus, passa a ser a mãe. E depois o tempo vai crescendo, a prioridade não passa a ser mais Deus nem a mãe, passa a ser ele. Aí o tempo vai passando, não passa a ser Deus, nem a mãe, nem ele, passa a ser uma outra pessoa. Por quê? Porque ele não tem mais uma visão clara da vida, ele tem uma visão distorcida. E baseado na visão que ele tem da vida dele, ele acabou comprometendo o quê? As suas prioridades. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que as prioridades que você tem na sua vida não é baseado num retrovisor quebrado? Baseado naquilo que você está enxergando, mas está enxergando tudo despedaçado? Aí você colocou em ordem. Será que se arrancasse esse retrovisor e botasse um retrovisor novo, uma lente nova, a hora que você olhasse para a vida, será que você olharia da mesma? Será que as suas prioridades estariam em mesma ordem se você enxergasse com nitidez? O filme que nós assistimos ontem aqui foi muito interessante. Posso dar um spoiler? Spoiler? Fala, né? Spoiler, né? É. Spoiler, é isso mesmo? Né? Spoiler. Posso dar um spoiler aqui? Um homem casou com uma mulher, apaixonado pela mulher, e a mulher apaixonada por ele. O tempo foi passando. Ele, que veio de um orfanato, foi expulso de vários lares adotivos. Não tinha pai nem mãe. Ela, filha de um milionário, casou-se com ele, decidiu viver uma vida simples, até que esse homem foi estudar, ela pagou faculdade para ele, ele tornou-se um grande empresário. Cresceu na vida. Deu do bom e do melhor para sua esposa. Só que num determinado momento da vida dele, ele se envolveu com uma outra mulher. E o filme se dá em 2 tempos, enquanto ele era jovem e agora ele contando a história. Então ele pede para a mulher assinar uma carta de divórcio. A mulher hesita, mas ela faz uma condição: olha, eu assino. É claro, contrariada, mas disse assim: eu assino com a condição
que você cumpra, eu não quero casa, que ele tinha deixado a casa, o carro e metade do dinheiro que ele tinha da empresa para ela. Eu falei, eu não quero nada disso. Só quero uma coisa, que você faça comigo, não vai chorar outra vez, né, Michele? Você faça comigo aquilo que você fez comigo quando nós iniciamos o nosso casamento. Todos os dias, Thaís, ele pegava ela no colo, do quarto, descia a escada, ia até a porta, colocava ali, dava um beijo e ia para o trabalho. O tempo foi passando, ele foi deixando. Mal se despediu da mulher, arrumou um amante. E a esposa disse assim, eu quero que você só faça isso, mais nada. Você não quer a casa, você não quer algo, não quero nada. Nada disso para mim tem valor. Eu quero que você faça isso. Ele foi fazendo, à medida que ele fazia, ele começou a observar a sua esposa de perto. Sentir o cheiro dela de perto. Sentir o perfume, sentir o toque das suas mãos, sentir o calor do seu corpo. E ele começou a perceber que na realidade ele estava vivendo uma aventura com aquela mulher. Ele não amava aquela mulher, ele amava a sua esposa. E o tempo foi passando, irmã Geni, foi passando, e ele começou a perceber que ele estava fazendo corrida. Ele começou a perceber que estava ficando mais fácil, né, para ele levar a esposa todo dia. Ele descia com uma facilidade maior. Só que ele percebeu que ela estava emagrecendo também. Não era uma questão só do treino dele. Era uma questão que ela estava emagrecendo. Até que num determinado dia, ele está tão empolgado, ele desiste da amante. Ele passa num lugar para comprar rosas, as mais belas rosas. Ele traz, quando ele chega em casa, para surpresa dele, ele encontra a esposa dele morta. E tudo isso ele está narrando a história, contando para o pastor da igreja. Ele diz assim, eu tinha tudo. Joguei tudo fora. Eu não valorizei. Eu não tenho nada que eu possa fazer por ela agora que possa trazê-la de volta. Porque ela morreu. E no momento em que ele percebe que ela está morta, ele a pega nos braços e ele vai fazer um leve toque no seu cabelo, a passar a mão assim na cabeça dela. Quando ele passa a mão na cabeça, ele percebe que uma peruca cai. E a hora que a peruca cai, ele percebe que ela está toda careca devido ao câncer que ela tinha, foi uma metástase, e ela achou por bem, como ela descobriu que ela ia durar coisa de 30 dias, alguns dias, ela achou por bem não contar e viver os melhores dias, ou relembrar os melhores dias da vida dela com o marido. Quando eu digo para vocês que às vezes a gente estabelece prioridades tão idiotas, tão bestas, que a gente fica escolhendo a melhor cama, o melhor travesseiro, a melhor colcha, a melhor mesa. O duro, meu irmão, é quando você for deitar nessa cama que você sonhou, você olhar para o lado e você não tiver mais a pessoa. Você vai ver que o valor da cama não vai ter mais valor nenhum para você. O duro é quando você sentar dentro do seu carrão importado e você for fazer uma viagem, você olhar para o lado e você vai ver que não tem mais ninguém. O duro é a hora que você olhar para aquela mesa que você queria comprar de mármore. Você senta aqui e vê a pessoa do outro lado de binóculo, com os melhores talheres, as melhores louças. E de repente você olha, os filhos todos casaram, foram embora, e você olha e você não encontra ninguém mais naquela mesa, a não ser você. Você vai perceber que a mesa já não é mais tão bonita. O carro já não é mais tão atraente. A cama já não é mais aquele nuvem de glória. Tudo se torna tão sem importância. Porque tudo isso tem um valor quando existe uma pessoa do nosso lado. A mesa fica bonita, o carro fica bonito, a cama fica bonita, as louças ficam bonitas, mas é por causa da pessoa que está lá. Quando ela não está mais, não tem mais graça. Mas a gente estabelece essas prioridades. Não quebra o prato. Minha esposa uma vez já deu testemunho aqui. Às vezes nós comprávamos pratos e guardávamos a louça para as visitas. Até que um dia nós chegamos à conclusão, falamos, não. Por que para a visita é melhor e para a gente é o prato quebrado? A hora que você vai dar aquela, vai cortar, você chega a cortar o beiço no prato ali, porque está quebrado as pontas. Pega o talher, a ponta de um garfo está para cima, outro para baixo, enrina a boca, fura a boca. Não. Aí pega o copo, a hora que você toma, está com o bico quebrado também. Não. Joga fora. Não estou dizendo que tem que dar para a visita também. Mas o melhor é para a gente. A melhor toalha, o melhor talher, as melhores louças, tudo, mas é para a gente. Essa tem que ser a nossa prioridade. Mas quando a gente tem uma visão distorcida da vida, a gente compromete até as prioridades. Eu finalizo contando a história de um pastor amigo meu. O sonho dele era ter uma casa. A esposa também tinha um sonho. Mas até que um dia ele descobriu que ela tinha aquela doença mal de Crohn, né, que chama Crohn.
Ele lutando para terminar a casa, lutando para terminar a casa. O que aconteceu? Ele não terminou a casa e a esposa morreu. Ele nunca mais terminou a casa. Porque ele percebeu que o valor da casa estava se ela estivesse. Ela não estava mais e não estaria nunca mais. Como é que você está enxergando a vida, meu irmão e minha irmã? Porque às vezes uma visão distorcida da vida faz com que você estabeleça essas prioridades. Entenda o que eu vou dizer? Nós, mesquinhas, medíocres, idiotas, tão bestas. Enquanto que prioridade maior precisam ser pessoas, gente. Mas isso só vai perceber se você trocar a lente do retrovisor, viu? Se você continuar olhando para esse retrovisor com a lente quebrada, você nunca vai enxergar como devem ser as suas prioridades ordenadas. Eu termino essa mensagem. Obrigado, filho. Atos 20, 24, né? Eu já citei já. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum, se tão somente terminar a corrida e completar o ministério. Só vai poder corrigir essa visão que você tem da vida, para não comprometer as suas prioridades, quando você colocar as necessidades do reino em primeiro lugar. É o reino em primeiro lugar. Não são os seus sonhos, não são os seus desejos, não são as suas vontades. É o reino. Sonhos, desejos e vontades fica por conta do Senhor. E Ele tem o melhor para você. Mas a sua ocupação tem que ser o reino, e não as suas coisas. E às vezes você está colocando as suas coisas porque você está com o retrovisor quebrado. Você está com a lente do retrovisor quebrado, você está enxergando a vida de um jeito. Por isso que você coloca... Eu mesmo já cheguei a dizer, Senhor, eu preciso terminar minha casa. Já estou com 55 anos. Daqui a pouco estou dobrando o cabo da Boa Esperança, não terminei minha casa. Que é um desejo que eu tenho. Mas eu fiquei pensando, se eu terminar minha casa esse ano, e ano que vem eu morrer, o que adiantou? Só um sonho realizado? Falei que ia terminar, mas eu lembrei a história de um pastor, que foi pastor de todos nós aqui, meu, da Diva, da Kelly, da minha esposa, pastor Valdemar, foi o pastor que me batizou. Ele sempre morou no fundo da igreja. E pastoreou a igreja. Mas ele tinha um desejo. Ele queria ter uma casa própria. Danilo. Ele lutou a vida toda para ter uma casa própria, porque ele não queria viver na dependência da igreja, morando no fundo da igreja. Ele ficou doente. Diabético. Visão distorcida. Mas um dia nós o reencontramos e fomos visitar o apartamento que ele comprou. Ele falou assim, Mauro, comprei o sonho da minha vida, comprei televisão nova, geladeira nova, fogão novo, tudo novinho. Acho que ele desfrutou 2 ou 3 meses. 6 meses. Morreu. E aí nós ficamos pensando numa coisa, meus irmãos. Ele se privou de tantas coisas, só para guardar dinheiro para comprar uma casa, que ele desfrutou 6 meses. Ele contou a história. Olha, eu guardei dinheiro, me privei de muitas coisas. Porque ele não sabia que talvez logo ele partiria. E partiu. Mas era uma prioridade dele. Talvez se ele tivesse investido, André, todo o dinheiro que ele investiu para comprar uma casa, tivesse investido para ter uma qualidade de vida melhor, teria vivido melhor. Talvez não teria morrido como ele morreu. Quais são suas prioridades baseadas na forma que você está enxergando a vida? A vida vai passar. E você precisa acordar para isso. Para que lá na frente você fale assim, poxa, eu lembro de uma pregação que o falecido pastor Mauro fez, lá na frente. Você vai estar com 70 anos e certamente já dobrou o cabo da Boa Esperança. O pastor Mauro uma vez pregou sobre isso, mas eu não, puxa vida, mas agora também não dá mais. Uma das piores dores, meus irmãos, é você saber que você poderia ter feito alguma coisa, mas por escolha você não fez. Mas quando você chega no fim da vida, você fala assim, deveria ter feito, mas agora não dá mais. Eu termino essa mensagem então dizendo para você,
Não comprometa suas decisões por causa da sua visão distorcida da realidade. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Todas as outras coisas são passageiras, inclusive pessoas. Inclusive pessoas. Não comprometa suas habilidades espirituais por causa da sua visão distorcida da realidade. Seus planos são sempre inferiores aos planos de Deus. Deixe o Deus que deu essas habilidades para você trabalhar em você e através de você. Não comprometa suas limitações por causa da sua visão distorcida da realidade. Reconheça que Deus está com você e está te ensinando a todo momento. O melhor professorado é o professorado de Deus em sua vida. Não é a faculdade que você faz, não é o doutorado, não é a pós-graduação, mas é o curso de aperfeiçoamento que você faz com o Senhor. Não comprometa suas prioridades por causa de uma visão distorcida da realidade. Coloque o reino em primeiro lugar na sua vida. Entenda que você não é um eletricista, você não é um luthier, você não é um enfermeiro, você não é um contador. Você é um servo de Deus a serviço do reino, disfarçado de todas essas coisas. Você é um servo disfarçado de trabalhando lá na Enel. Você é um servo disfarçado de luthier. Você é um servo disfarçado de contador. Você é um servo disfarçado de enfermeiro. Mas todos nós aqui estamos unidos num só reino. Cada um com uma ocupação diferente, mas com uma única missão: de levar as boas novas de salvação. Até que o Senhor Jesus Cristo nos chame. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por esses dias que o Senhor vem falando conosco desde domingo passado, a respeito de nós não temos uma visão distorcida da vida, da realidade da vida. Porque essa visão distorcida, ela pode comprometer muitas coisas, as nossas decisões, as nossas habilidades, as nossas limitações e até as nossas prioridades. Meu Deus, ajuda-nos a enxergar a vida com as lentes do céu e não com as lentes da terra. Senhor, que uma visão distorcida não venha comprometer as minhas decisões nesta vida. Porque eu quero enxergar e quero ver e fixar os meus olhos naquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Eu não quero que todas as habilidades que o Senhor deu para mim por meio do Teu Espírito sejam comprometidas por causa de uma visão distorcida. Porque eu sei que os Seus planos são maiores e melhores para mim. Eu sei que tenho limitações, mas eu sei que uma visão distorcida da vida pode ainda agravar as minhas limitações. O que eu preciso entender é que Deus está comigo, está conosco, nos levando, nos conduzindo e querendo nos ensinar a tomar as decisões, a fazer as escolhas. Não quero comprometer as minhas prioridades por causa de uma visão distorcida também, ou até estabelecer prioridades, mas baseado numa lente de retrovisor quebrada da vida. Eu quero colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas, comer, beber e se vestir, serão acrescentadas. E a tua palavra diz: tendo o homem com que comer, com que beber, com que se vestir, esteja com isso satisfeito. Que assim seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana em Cristo Jesus. Fecha as portas aí, meus irmãos, para não deixar nenhum escapar. A gente poder dar um abraço aí no final do culto em vocês. Vão na paz.